Grande Espírito, Grande Mãe, mestres, mestras, maestros, maestras, sábios e sábias da filosofia, das tradições da verdade, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares desse planeta, possa estar nos auxiliando para a compreensão, para que tenhamos insight, para que tenhamos a firmeza na busca da verdade maior. Que assim seja, assim é. Voltando aqui para o normal. Pronto. Então, só para ficar gravado, né? O livro que nós estamos estudando, A Cura e o Desapego. Estamos na parte das causas da doença, página 30 hoje. Não temos, essa semana não recebemos perguntas, então não vamos responder perguntas. Boa noite, Neia. Boa noite, Iago. Alegrias. Já estamos dando início aqui no parágrafo da página 30, tá? Quem tiver com o PDF ou com o livrinho. Então vamos lá. Em uma ampla divisão geral, a filosofia encontra três causas para a enfermidade, que são pensamento incorreto, viver incorreto e o karma negativo, né? Três, né? Mas como o karma meramente nos traz de volta o resultado das outras duas, podemos até limitar as causas das enfermidades a elas, né? E ainda como a conduta é, em última análise, expressão do pensamento, podemos limitar a causa da doença finalmente a uma única causa, né? Pensamento equivocado. Eu não vou estar explicando, porque ele mesmo vai estar explicando aqui o que ele está falando, né? Mas isso é para lidar com esse assunto de uma forma metafísica, né? Metafísica, né? Todo mundo sabe, é aquilo que está além do físico, né? Abstrata e definitiva. É melhor quando se lida com a doença de uma forma prática. Considerar-se a análise tríplice das causas possíveis. Ainda assim, essa questão não deve ser simplificada em excesso, como certas escolas de cura não ortodoxas têm simplificado demais, pois o pensamento que gerou a enfermidade pode pertencer a um passado remoto, ou seja, a uma encarnação anterior e não necessariamente a essa encarnação presente. Ou ele pode pertencer a anos anteriores da presente encarnação, né? Ou seja, pode ser um trauma de infância, pode ser alguma coisa que aconteceu dentro dessa própria encarnação ainda, né? Óbvio, mas lá no passado. Nesses casos, a enfermidade é consequência de uma semeadura anterior e desconhecida, não necessariamente do conhecido presente. Portanto, pode não ser suficiente apenas alterar o modo presente de pensar para assegurar a imediata obliteração da doença, ou seja, a retirada da doença, né? Se dispararmos, aí ele dá um exemplo, se dispararmos uma bala na direção errada, não podemos mais controlar o seu curso, uma vez que o projeto tenha saído da arma, isso é óbvio, né? Mas podemos mudar, importante isso aqui, né? Mas podemos mudar a direção do próximo disparo, se percebermos o nosso erro, né? Essa é uma imagem muito importante, né? Você disparou alguma coisa, disparou, está disparado, seja uma palavra, né? Seja uma fofoca, seja alguma coisa, uma ação, está feito, já foi. O que você pode fazer é mudar na próxima vez, né? Podemos continuar nossos esforços, contudo, para alterar nosso pensar inicial, para nos livrarmos de pensamentos e sentimentos negativos danosos, e assim melhorar nosso caráter. Importante isso também, né? Aprender a alterar nossos pensamentos para que esses sentimentos negativos, pensamentos negativos, consigam ser
esvaziado na nossa mente, e com isso também a gente melhora o nosso próprio ser, né? Ou próprio caráter que está dentro da personalidade. Pois se assim o fizermos, um tipo de karma físico, manifestando como doença que os pensamentos criaram, pelo menos não virá a nós no futuro mesmo. Oh, meu Deus do céu, deu um nó aqui. Vamos voltar aqui de novo. Pois se assim o fizermos, um tipo de karma físico, manifestando-se como doença que os pensamentos criaram, pelo menos não virá a nós no futuro, mesmo se não pudermos evitar herdá-la no presente, fruto de nossas vidas anteriores, né? Então, o que que ele está falando aqui, né? Se a gente consegue estar mudando mesmo o karma que já veio, né? Esse karma, né? Aquela ação passada é uma ação que já foi feita, não tem mais como mudar, né? Mas dentro do presente, mesmo a gente, e todos nós estamos sofrendo todas as ações dos nossos próprios atos, seja de infância, seja de outras vidas, né? Que essa é a beleza da existência nesse mundo aqui, é o grande aprendizado. Mas num futuro, né? Vamos pensar num futuro, se a gente mudou a conduta e mudou a forma, aquilo já não vem mais para nós, né? E isso é fato. Por isso a importância de saber disso, né? E estar sempre consciente das nossas ações, né? Nossas ações, pensamento, falas. O estudo desse quadro nos revelará que a doença como um karma do pensamento equivocado realmente significa e por que, com que frequência. Ela não pode ser curada por uma mera mudança do pensamento atual, né? Ou seja, ela ser curada na sua totalidade, né? A prova dessa afirmação reside no fato que algumas pessoas nascem com certas doenças ou com propensão a certas enfermidades, ou ainda adquirem-nas quando bebês ou quando crianças, antes ainda que tenha qualquer oportunidade de pensar de forma errada. Ele tá mostrando, né, que porque vidas passadas não é todo mundo que acredita, não é todo mundo que aceita, né? Mas ele está mostrando que como que explicar doenças em crianças, né? Ou em bebês, que já vem com uma predisposição de doença e a doença se manifesta antes que o próprio pensamento já consiga ser elaborado, né? Então, quando você diz que toda doença vem do pensamento, sim, mas não necessariamente dali, né? É o pensamento seu de outras vidas que gerou uma ação, né? Por isso que ele fala, em última instância, tudo está no pensamento, né? Porque todas as ações que nós geramos ou fazemos passa por um pensamento dentro da nossa mente, né? Por isso, não teria sido os pensamentos equivocados da encarnação atual que dispararam tal doença no caso dela, das crianças que ele está falando. Nem pode estar correto sugerir que elas herdaram essas enfermidades, uma vez que os pais podem ser pessoas de pensamentos corretos e viver elevados. Ao se privarem da crença de vida sucessiva sobre a Terra, elas se privam de uma explicação mais, isso a humanidade, as pessoas, né? De uma explicação mais satisfatória da questão da doença do que aquela que possui. Disse que ela foi causada pela forma equivocada de pensar, mas ainda assim não se é capaz de dizer como é que um bebê ou criança tem pensado incorretamente para haver nascido ou haver adquirido uma idade precoce. Uma doença pela qual ela não é responsável e nem seus pais são responsáveis. De uma certa forma, todo esse parágrafo aqui ele está dizendo que o pensamento, sim, né, mas não é só pela força do seu pensamento é que você vai conseguir cortar modificar uma ação. Em partes, algumas vezes sim, mas não na sua totalidade, né? Se é alguma coisa dentro dessa própria existência que está vindo, que você está percebendo
e você muda a sua forma de pensar, normalmente aquilo que está vindo ou aquilo que está aparecendo como doença desaparece. Mas quando é uma ação kármica, ação de um pensamento lá de outras vidas, ou às vezes até de eras, né? Não necessariamente da última, porque tudo fica gravado e guardado para ser, para ser equilibrado nos momentos certos, né? Mas também eu vejo aqui, para quem não sabe, o Pibi, ele era filho de pai. Não, peraí, o pai dele era judeu. Ixi, agora deu branco aqui. Mas a mãe dele era de. Depois eu vou dar uma olhada de novo, o pai do Pibi, que eu acabei esquecendo aqui. Mas o pai dele era judeu, sim. Ah, judeu aquele que professa a fé judaica, tá? E a mãe dele era daquelas correntes de cura pelo pensamento, Mind, alguma coisa lá na Inglaterra, né? Então, de uma certa forma, esse parágrafo aqui é uma crítica a essas pessoas que colocavam que toda a cura vinha pelo próprio pensamento e que podia resolver tudo através do próprio pensamento, né? Então, ele tá colocando aqui que isso nem sempre é possível, né? Algumas coisas sim, outras coisas você não pode resolver pelo seu simples pensar, né? O simples fato de você mudar o pensamento ou de colocar toda a sua mente ali para resolver aquela doença, vai resolver, né? Tanto que, né, se a gente pesquisar for pesquisar essas escolas que traz esses ensinamentos que tudo pode curar pela mente, você vai ver que os resultados, sim, tem resultados, mas não em todos os casos, né? Eu esqueci o nome, é Mindicom. Ah, não sei, agora eu não sei. Eu preciso dar uma revisão. Eu vou até escrever aqui para eu dar uma revisada nisso daí. Pai e mãe do Pibi. Alguma dúvida aí? Algum questionamento? Algum comentário que alguém queira fazer em cima desse parágrafo aqui? É muito importante esse parágrafo, né? Eu vou fazer. Sobre a fala, né? Eu trabalhei muito de diarista, né? E tinha uma casa que eu ia, que o senhor ele ficava sentado num banquinho e dali ele não se mexia. E a mulher dele falava assim, que ele trabalhava e ele falava assim, que ele não via a hora dele se aposentar, que ele queria sentar no banquinho e ver a vida passar. E foi o que aconteceu. Quando ele se aposentou, em seguida ele ficou doente e não podia mais sair. Então ele ficava sentado no banquinho no portão da casa, assim, por lá de dentro do quintal, vendo a vida passar. Foi o que aconteceu. Ela falava, ele falou tanto, e olha aí. Aí é onde a gente vê a força da palavra, né? O que a gente pede tem que tomar cuidado, né? Sim. A- Não, é a Eu tenho força. uma tia, Pode falar. eu tenho uma, eu tenho uma tia também que ela falava assim: "Ah, eu vou me aposentar e não quero saber de mais nada, não vou ficar saber de fazer mais nada". Ela aposentou, aproveitou um pouquinho, teve derrame. Hoje em dia tem já uns 17 anos, ela está numa cadeira de roda, as pessoas que cuidam dela. Não Não faz faz. mais nada. Sim, É, sim, se aquele pensamento é forte, né? Porque isso aí não é uma fala só, né? Isso deve ser um é, pensamento que persistiu, né? Você acaba criando uma realidade não boa para você mesmo, né? foi o que aconteceu esses casos, né? Então, mas aqui voltando a esse parágrafo aqui, né? As três causas, né? Que são pensamento incorreto, a gente sempre tem que buscar o melhor pensamento possível, né? E perceber nos próprios pensamentos, né? Todo o caminho da busca do eu superior, né, do eu divino, é tá tomando consciência de si mesmo, né? O primeiro estágio é essa autoconsciência, né? O viver incorreto, o que que é o viver incorreto? É a alimentação errada, é estresse ao extremo, né? Tá vendo que tem um trabalho que está te estressando e matando e você continua porque acha que precisa
precisa dele, que senão vai morrer, né? E outras coisas, relacionamentos incorretos, né? Ou negativo, tóxico, como se pode falar, né? Muito tóxico, né? Sei lá o quê. E o karma negativo, né? O pensamento incorreto a gente pode alterar. O viver incorreto nós também podemos alterar. Podemos e devemos, né? Agora, o karma negativo, isso está lá, né? Isso ele vai vir. O que a gente pode fazer, né? É quando ele vem aprender com ele, né? E não ficar brigando de tal forma que a gente perceba da onde que ele está vindo. Isso quando vem de forma de doença, né? Ver o que está acontecendo e está redirecionando aquela energia. Algum alívio vai trazer e uma hora termina, né? Tudo termina, né? Tudo vai passa, né? Até a ação kármica uma hora passa, né? Mas e toda ação kármica é uma possibilidade, né? Real de aprendizado. Toda doença traz um aprendizado, né? Toda dor traz um aprendizado. Por isso que tem que ficar atento, né? Se aprender, Mas é, eu te ouço. é, dentro desse contexto, desse parágrafo, supondo que a pessoa tenha tido os pensamentos errôneos de forma errada em vida anterior e veio, obviamente, nessa vida com o karma relativo a esses pensamentos. Acontece dela ter a transformação, ter tido mais entendimento, consciência e muda o seu fluxo de pensamento, transforma o seu fluxo de pensamento e tal. Ainda assim, há a possibilidade desse karma que veio nessa vida, na próxima, mesmo ele tendo mudado o fluxo de pensamento? Então, foi o que ele falou aqui, né? Aí você evita que num futuro você venha sofrer essa mesma ação, porque você já mudou, né? Entendeu? Por que que ele fala aqui, última, não é só o pensamento, né? Porque o pensamento gera uma ação, né? Por Sim, isso que ele fala, em último caso, é o pensamento, né? Imagine uma pessoa que, sei lá, foi carrasco na Idade Média, ele tinha um pensamento, né? Está ali, né? De cada vítima, de cada coisa, e bababi, bababá, né? Se ele foi só um carrasco e não fez nada, era só uma função no grau de consciência que ele estava também. Mas se ele sentia algum prazer em torturar ou de matar, entendeu? Mas existe um pensamento, né? Sempre há um pensamento, né? Não tem como ter uma ação sem pensamento, né? Você pode até ter uma emoção, um desejo, mas há um pensamento para que aquela ação seja realizada. é. Não se concretiza sem o pensamento anterior, né, a ela. Não tem como existir uma ação sem um pensamento, né? Entendi. Beleza, obrigado. Por isso que, em última instância, tudo de alguma forma ou de outra está na mente, né? E essa mente nossa concreta, que é a nossa grande carcereira, né? Eu sei que a palavra é estranha, mas é ela que nos aprisiona no sentido de que nós estamos presos, né? Quer dizer, nós, né? As pessoas, né? Na grande maioria, está limitada a esse mundo físico, a essa forma de pensar, essa sociedade, essa cultura, dentro dessa estrutura e fica ali. No... Então, isso é uma prisão, entre aspas, né? Porque você não consegue atingir outras esferas sutis de outras realidades que está aqui, ó. Está aqui. Eu sei que falar que está aqui porque está aqui, né? É, assim, é questão de mudar a consciência. Mudou a consciência, elevou a consciência, né? Expandiu a consciência, você já tá em outra esfera dimensional, né? De consciência, né? E tudo é consciência, né? Em última instância também. Ele tem que lembrar que a manifestação, que o mundo existe dentro da mente do Criador, né? Da mente de Deus, da mente de Brahman, de Shibu, de Oruru, né? E nós estamos dentro dessa mente. Nós existimos dentro dessa mente. Nós também somos parte
desse mãe, pai, criador aí, que nós existimos, né? Nós não existimos fora dele. E ele também está dentro de nós, né? A nossa própria consciência é a manifestação dessa consciência maior no nível menor, né? No nível mais finito, né? E todos os nossos estudos é em função desse aprendizado, né? E é por isso que toda oportunidade eu repito, porque isso tem que ir adentrando dentro de cada um até que isso se torne uma realidade, né? Mas primeiro tem que aceitar essa forma de pensar, né? E a partir daí realizar aquilo que se aprende, né? Esse é o caminho, né? Não Gratidão. é- E eu não estou aqui para doutrinar ninguém, né? E nem quero, né? Tem nem mais paciência para isso, não. Ai, então vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? Próximo parágrafo também é um parágrafo longo, mas menos longo. A pergunta que você faz sobre a inevitabilidade da má saúde nesse caminho necessita de uma página para si. De forma geral, não existe tal inevitabilidade. De fato, a purificação da mente subconsciente, a disciplina dos sentidos corporais e a aquietação do emocional promove boa saúde, né? É importante isso aqui, né? De fato, a purificação da mente, se você mudou o pensamento, você está sempre observando os seus próprios pensamentos, quando vem alguma coisa, você já muda, você está sempre autoconsciente, né? A disciplina dos sentidos corporais, ou seja, né? Alimentação saudável, exercícios físicos moderados para que o corpo esteja saudável, né? Aquietação emocional, ou seja, está sempre se olhando as emoções, né? Não deixar extravasar, né? Inutilmente, né? Tudo isso promove uma boa saúde. E isso é fato, né? É só olhar quem tem boa saúde, de uma forma ou de outra, né? Esteja lá busca consciente ou não, é isso que acontece, né? Nenhuma pessoa estressada vai ter boa saúde, nenhuma pessoa negativa, que está sempre no negativo, vai ter boa saúde. Quando, no entanto, o estudante, por ignorância ou por fatores externos, deixa de fazer certas mudanças no pensamento, no sentimento, na atitude ou na forma de viver, necessárias em dado período para o aprofundamento de sua evolução, aqui ele está falando de nós que somos estudantes, né? Eu vou repetir esse pedacinho. Quando, no entanto, o estudante, por ignorância, ignorância por não saber, né? Ou por falha ali, ou por fatores externos, deixa de fazer certas mudanças no pensamento, no sentimento, né? Na atitude ou na forma de viver, necessárias em dado período para o aprofundamento de sua evolução, evolução no sentido da busca de estar, né, em comunhão com o próprio eu superior. Aqui tem uma outra parte bem importantinha, né? Então, seu ser maior, que é o eu superior, né, impõe a ele certas mudanças pela desordem ou pelos infortúnios ou em seu meio ou em seu corpo. Aqui ele usa o termo ser maior, né? Não sei se a tradução está correta, mas acho que deve estar, porque foi a Gran que fez, e o Micael. Então, ele não está usando o termo aqui eu superior ainda, né? Você tem que lembrar que esse mente do mundo, ideia do mundo, eu superior, vem num período, acho que ele já está com mais de 60 anos, né? Essas partes do notebook deve ser antes. Estou imaginando eu por ele estar usando o seu eu maior, né? Então, seu ser maior impõe a ele mudanças pela desordem ou pelos infortúnios em seu meio e em seu corpo. Não, o que significa isso? Significa quando você
está saindo muito do caminho, né? E o seu eu divino, o eu superior, está ali te olhando, né? Isso você, personalidade egóica aqui existindo no mundo tridimensional, né? Sem conexão, né? Se tiver com conexão, ele vai te avisar, ó, sai daí que você está pisando na bola, né? Mais ou menos isso, né? Muda aí. Agora, quem não tem conexão ainda está travadão, ou nem acredita que exista nada fora além do corpo, né? Então, é mais difícil ainda. Mas o que que acontece? Um dos instrumentos usados é isso, é causar infortúnio, causar uma dor, causar uma doença. Não é que ele causa por atrás, agora eu vou dar ali não é uma coisa. É só olhar é só olhar o pedigree, a capivara de cada um, né? Falar, isso aqui não. Ixi, olha quanta coisa que eu posso usar aqui. Fala, né? Aciona ali alguma coisa, porque ele tem esse poder, né? Ele está dentro do próprio processo. E aí você vai se estrubicar. Aí, a hora que você começa a se estrubicar, né? Ou ao seu redor, tudo aquilo que você achava que estava organizado, dá uma revirada de grande, aí você né, se sente perdido, aí o que você vai fazer? Aí você vai começar a buscar alguma coisa. Aí alguém fala, não, vai lá no terreiro, conversa com o preto velho, vai lá, fala com o Exu, vai lá na Silvana Lecarta, que negócio tá feio pro seu lado. Vai lá fazer um rapé lá com o Alexandre, entendeu? Vai lá no terreiro lá do Encruzilhada, ou vai não sei aonde, ou vai no kardecismo, né? Aí vai depender da história dele para onde que ele vai estar sendo direcionado, mas a pessoa começa a se mexer, né? Porque tudo está dando, não está mais confortável, né? E isso a gente vê, isso, né? Eu, 30 30 anos aí, ou mais de, assim, trabalhando, né, ativamente, você percebe, né, que as pessoas não... É muito raro alguém que seja motivado pelo, sim, sabe, pelo amor genuíno, né? Geralmente começa a ter um vazio existencial, começa a acontecer uma coisa, e aí começa a buscar algumas coisinhas e algumas coisas ali e lá, e aí inicia a jornada, né? E outros pela dor, né? Principalmente em terreiro é que você mais vê isso, né? A pessoa vai lá porque tá realmente no estágio deplorável, né? E isso não impede de classes sociais, de nível intelectual, de poder econômico, né? Isso tudo é ilusão, né? Tudo isso é ilusão. Isso serve dentro do agrupamento aqui da sociedade onde existe, mas internamente isso aí serve para nada, né? Não serve para alguma coisa enquanto se está aqui, né? Mas depois que saiu daqui, né? Depois que deixou o corpito, tanto faz, né? Tanto faz se você tem R$ 1 no banco quando você tiver, sei lá, 1 trilhão, né? Que diferença vai fazer? Você já saiu, é igual o banco imobiliário, né? Acabou o jogo, você fechou, você não tem mais nada. Fechou o corpo, acabou. Zerou. Ai, eu gosto desses pensamentos aí. Que nos mantém mais humilde com o pé no chão, né? É isso que eu estou falando, por isso que eu gosto desses pensamentos. Isso é feito enviar. Isso é feito, então ele fala lá que o seu eu maior impõe mudança, desordem, bababá. Então, isso é feito enviando-se a ele algum karma, né? Nesse último caso, isso significa, é claro, uma disfunção ou doença, às vezes um acidente. Coloca entre aspas também, pode acontecer um azinhaca. Isso cobre certos casos individuais, mas há muitos outros em que a má saúde é apenas o simples resultado kármico de transgressões anteriores das leis da saúde física, emocional, moral ou mental, mas não o resultado de uma intervenção especial do seu superior. Então, ele está dizendo que também não vai pensar que toda doença que está é o teu eu superior que está te dando porrada, né? Imagina, pegar um exemplo bem clássico aqui, né? Imagina o fulano que lá numa vida bebeu todas as cachaças que ele tinha direito e morreu, né? Morreu lá cachaça, então ele
detonou todo o fígado, detonou o estômago, detonou o esôfago, tudo que o álcool podia estragar, ele conseguiu estragar até a hora que ele deixou o corpito, né? Então, o que que ele fez ali? Ele transgrediu, né, o uso de um veículo físico nesse meio. Então, ele está em débito com aquele aparelho físico que ele veio para usar de forma racional, harmônica, que é para ele. Não, só buscou prazer, encharcou, encharcou, encharcou. E, óbvio, quem encharca, encharca, prazer é pouco, né? Depois de um tempo é só dor, né? Mas não importa. Ficou ali um débito a nível físico que quando ele vier, ele vai ter que resgatar esse débito, né? Então, a possibilidade de um ser desse chegar nessa existência com problemas pancreáticos, problemas renais, problema de não sei o quê, tudo ligado ao que o álcool pode estar detonando, é grande, né? É só para entender o que ele está falando aqui, né? Senão fica muito aberto. Finalmente, é o terceiro grupo, em que ela é o resultado da imperfeição natural da vida na Terra. Também esse terceiro grupo também é importante, né? Você vê que as coisas de doença não é uma coisa tão simples, né? Então a gente tem que pensar em várias possibilidades, principalmente aqueles que têm doenças, né? Que têm, né? E todos nós, de uma forma ou de outra, temos debilidades físicas, né? Uns mais, outros menos, né? O terceiro grupo, em que ela é o resultado da imperfeição natural na vida da Terra, onde tudo, como disse Buda, né, que ele cita o Gautama, é fadado a decair e perecer, ou seja, tudo que existe dentro desse planeta, né, dentro dessa linha de tempo, pelo menos que nós estamos aqui existindo e conhecendo, nesse momento, né, tudo decai e perece, né? Sem exceções, né? Seja império, seja reis, seja lá o que for, né? Tudo uma hora vai decair e vai deixar de existir também, né? Algumas coisas, logo, óbvio, né? Leva alguns milênios, outras, né? Outras nem tanto, né? Ninguém escapa da lei geral. Então, aqui ele cita essa lei geral de que rege esse planeta, né? Pelo menos a nossa existência nesse tempo e espaço aqui. Nem pôde o próprio Buda escapar dela. Veja como a coisa as leis são para todos, né? Como uma vez ele explicou quando caiu doente com febre, né? Então, uma vez ele teve febre, né? Que o pessoal fala, pô, Buda, mas você com febre, mano, aí, ó, você está em linha direta aí com, né? Com o grande espírito aí, né? Está aí sintonizado. Mas a lei geral, porque a lei geral está agindo sobre o corpo, né? Que está existindo dentro dessa linha de tempo aqui, né? Não tem como escapar, não. Nem, né? Tal imperfeição é, no entanto, uma das causas que motivaram a humanidade a buscar uma vida elevada. Uma existência divina melhor, então, não é inútil. Então, o que ele está falando aqui também, né? Que essas coisas que acontecem, que a gente pode chamar de doença, não é inútil, porque vai motivar você a alguma mudança, né? Essa terra não é nossa verdadeira casa. Aqui depois ele volta de novo, né? Nós pertencemos a outro lugar mais perto da perfeição de Deus, de sua beleza e harmonia. Isso em outros níveis, né? Em outros níveis de consciência, onde a consciência pode habitar, né? Nós somos consciência habitando aqui nesse momento, né? Mas tem outros lugares que eu, consciência, nós, consciência, podemos estar, que é mais perto da perfeição e da beleza e da paz, não tem dor, né? Tem tempo, não tem espaço, é outro nível. E nós podemos, e a nossa busca é isso, né? Atingir esses níveis mesmo estando encarnado. É uma questão de perseverança e esforço pessoal, né? Esforço pessoal no sentido de estar diariamente, não é ficar se chicotando, não. Antigamente o pessoal tinha algumas ordens monásticas que você ficava
se castigando. Ó, o Iago já balançou a cabeça, já foi do tempo lá, né? Já foi do tempo que ficava com chicotinho nas costas. Ah, meu pecado me pune, achando que detonar o corpo ia salvar a alma, né? Não, você vai criar um karma que você vai corrigir o, como é que fala? Esse abuso que você fez com o seu próprio corpo em outros tempos. Né? Estou falando você, Iago, pessoas que praticam esse tipo de austeridade fora de um padrão aceitável. Embora possamos a miúde encontrar as causas, agora o próximo parágrafo, né? Agora já mudamos aqui. Enquanto isso, vocês vão refletindo aí que eu vou pegar meu gole de chá ali, que o negócio secou a garganta. Perguntas, reflexões, comentários. Boa noite, Adriana Barbosa, alegria. Bem, sem comentários, sem perguntas, seguimos em frente, né? Embora possamos a miúde encontrar as causas físicas dos males, por trás dessas causas físicas há, com bastante frequência, moléstia das almas. Embora possamos a miúde encontrar as causas físicas dos males físicos, por trás dessas causas físicas, com bastante frequência, moléstia da... Putz, velho. Perdão aí, gente, mas... Embora possamos, né, a miúde, encontrar as causas físicas dos males físicos, por trás dessas causas físicas, há com bastante frequência moléstia das almas. Cure a alma e a cura corporal poderá vir em seguida. Obviamente, há muitos casos nos quais nenhum sucesso resultará. Né? Parágrafo meio, mas vamos tentar destrinchar aqui, né, que faz parte dos nossos estudos. Então, o que ele está dizendo? Ele está repetindo, né, que isso aqui são vários pensamentos ao longo de anos, né, e uma seleção de pensamentos. Né? Embora a gente possa encontrar né, as causas da doença, se for pesquisar algumas vezes, você vai ver que pode ter uma causa física também, né? Óbvio, né? Tem muitas doenças aí de movimentos, de repetição, né? Pessoas que mexem muito no computador, gente que faz sempre movimentos repetitivos, e entre outros, né? A causa ali é física, né? É só você parar de fazer aquela ação que aquela dor vai parar, né? Gente que fica carregando peso de jeito desajeitado, estoura a coluna, para que a dor na coluna vai melhorar, né? Aí é óbvio, né? Mas ele está falando que outras vezes está na alma. O que é na alma? Né? Na alma é a história da alma de outras vidas, de outros tempos que está aí, né? Cure a alma e a cura poderá vir em seguida, né? É curar a alma, sim. Sim, depende da doença, sim, como ele mesmo diz lá atrás, né? Se for uma ação kármica grande, né, vai ter que encerrar aquela ação kármica. Uma hora que encerrou, a alma está curada também. Então, o parágrafo continua fazendo sentido. É isso aí. Próximo parágrafo, vamos lá? Vamos ver o que ele está nos dizendo aqui sobre as enfermidades aqui. Se a mente de um curador espiritual pode ajudar a remover uma enfermidade, é igualmente verdadeiro que a mente de alguma outra pessoa pode contribuir para causá-la, né? Agora que um parágrafo para vocês começar, né? Sair do sono aí, né, gente? Opa, opa. Se a mente de um curador espiritual pode ajudar, né? Pode remover até alguma enfermidade, sim.
Isso é verdadeiro também, mas também é igualmente verdadeiro, né, que alguma outra pessoa pode contribuir para causar uma doença em outra pessoa, né? Se o pensamento equivocado da própria pessoa pode ser parcial ou totalmente responsável pelas suas doenças, outros que pensam constantemente ou intensamente a respeito de alguém podem ser em parte ou até mesmo inteiramente responsáveis por elas também. Essa é a base da feitiçaria no Oriente e da bruxaria no Ocidente medieval. Tan, 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 tan. É, é as macumbas da vida, né, gente? É as macumbas que nós estamos no Brasil. Ô, Paisé, Sou eu. esse parágrafo aí também ele está atrelado ao princípio do Hermes, né? Princípio do mental, né? Sim, sim. É o mentalismo, né? A Mentalismo. a obra do Pibi, se você pegar livros densos, né? Densos que eu falo que além de ser grosso, é todo um trabalho, né? É todo um trabalho de sabedoria mais minucioso, mostrando, né? É tudo sobre o mentalismo, o mentalismo. E o que que é o mentalismo? O mentalismo é que o mundo existe na mente de Deus, né? O mundo é a mente de Deus manifestada, né? Materialista não é aquele que pensa só no capital, no dinheiro, na coisa, não. Materialista é aquele que acredita que o mundo, que o que existe é essa manifestação aqui, não existe nada mais, né? O que existe é esse universo aqui que eu vejo, a estrela ali, a lua cá, esse mundo aqui existindo, e não tem mais nada além disso, né? É isso que é considerado um materialista a nível filosófico, né? Não só o cara que pensa no dinheiro. No dinheiro, todo mundo, seja filósofo ou não filósofo, uma hora ou outra você tem que trabalhar com dinheiro. Você está no mundo de trocas e aonde a moeda chama dinheiro, né? Você entendeu? Eu acho que você entendeu, né? Beleza. Então, a princípio, né? Princípio grande é óbvio, né, que existem magias que alguns seres, né, vão estar algum tipo de feitiçaria ou magias negras, né? Negras que é estranho falar, né? Magias pesadas, né? Vão estar ativando seres, né? Seres de baixo escalão aí, ó, dos, dos submundos aí do astral para atuar, né? Mas esses casos são raras pessoas que realmente conseguem fazer isso, né? Mas na maioria da vez, na grande maioria das vezes, né? Muito grande, o que é usado é a própria energia mental que está ali para fazer, né? Principalmente esse pessoal de poste, né? Que ele vai lá, na realidade, ele não invoca nada, ele pega umas velas, pega um monte de coisa, pega isso, amarra a calcinha, amarra a cueca, faz não sei o quê, joga a pinga, mas o mental da pessoa que quer fazer está ali junto, né? Está ali. Então ele só está direcionando tudo ali. Isso é magia mental direcionada para um outro ser que está lá, ou com a foto, ou com o pensamento, entendeu? Magiazinha básica funciona. Se o outro lado que está recebendo não tem capacidade, né, mental ou espiritual ou coisa e já tem um débito kármico aquilo, né, que já cria uma fragilidade, aquele pensamento vai ser direcionado, né? Não tem nenhum espírito ou nada ali fazendo, entendeu? É magia simples. E às vezes a pessoa nem usa magia. Por exemplo, pessoas que tenham uma raiva de você muito grande por algum motivo e ela não consegue. Ah, Isis Maia voltou? Alegria! Tô desde o começo. Eu não te vi, Buena. não. Meu Tá Deus. escondida. Ah, tá. Sim. Tá bom. Ah, voltemos aqui, né? Voltemos aqui. A Isis me distraiu. Ah, então,
magias básicas, magias mentais, né? E toda magia, em última instância, é mental, porque você precisa de um operador para estar ativando. Mesmo quando vai trabalhar com elementais da natureza, você precisa de um mental que vai ativar aquilo ali, né? Uma vontade, um desejo mental, um conhecimento, bababi, bababá para fazer, né? Mas tem que direcionar, né? O mental é do operador. O, vamos dizer assim, está trabalhando com elemental, né? Sei lá da natureza, seja de onde for. É esse mental que está ativando para direcionar para que aconteça X coisas, né? Seja boa ou ruim, né? Depende do conceito de que é bom ou ruim. É, é isso, né? É isso. Zé, só uma perguntinha, mas, por exemplo, se for alguma coisa boa para uma pessoa, se a pessoa tiver com a vibração baixa, vai auxiliar também? Porque, assim, se a pessoa tiver com a vibração alta, o que for baixo, não vai atingir, certo? Agora, e se for ao Às contrário, vezes sim, às vezes não. Aí vai depender da intensidade, da continuidade de tempo de duração, entendeu? As coisas são complexas em negócio assim, de... não, porque pode pegar uma hora que a pessoa esteja fragilizada e atuar, mas eu digo assim, no modo geral, Tá, seria ao contrário, seria a mesma coisa? o que que você chama ao contrário? Vamos de Não, novo. digo assim, se a pessoa tivesse com boas intenções, fosse uma coisa boa, não uma coisa ruim, Tá, mas aí, e a pessoa lá estiver com a frequência baixa, sim, você está mandando uma coisa boa para alguém que está com frequência baixa, vai chegar bem, né? então, mas vai auxiliar, vai chegar, não é como se fosse o contrário. Sim, de alguma forma vai estar ajudando, né? Mas como, né, dentro de um grau evolutivo maior, né, a gente pensa assim, né? Que a gente não, eu consciente, eu Zé, né? Nesse nível basicão aqui, qualquer ação minha dentro desse sentido é egóica, né? Então, se eu peço para que as energias superiores, as forças superiores que atuem, né? Não eu direcionar. Antigamente eu fazia isso, direcionar, imaginar, né? A pessoa lá atuando. Hoje o poder maior age, né? Eu só peço, não sei se você entendeu, né? Não, Porque o meu entendi. ego, porque aquilo que eu acho que é bom para outra pessoa, é Sim. eu que estou achando, é meu eguinho que está achando que é bom, que aquilo vai ser bom para ela, entendeu? Pode não ser. Não, 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 eu entendi. entendi, Porque é então. sempre assim, quando vai pedir alguma coisa, peça o que seja melhor. Não Sim, o que eu acho que é melhor, né? Mas eu digo assim, no caso de uma pessoa que não seja tão esclarecida, né? Mas eu queria tal coisa para tal pessoa. Sei lá, eu queria que ele casasse com uma pessoa boa. Coisas assim, entendeu? Coisa de mãe, de ter um desejo assim, seria a mesma coisa. Não sei se eu estou deixando. não, mas daí você não está fazendo magia. Aí você, como pai, ou como mãe, ou como irmão, você tá expressando desejos, né? É que eu conheço mães que são um pouco mais. Então, mas aí você está Diga fazendo assim, magia, aí você está aí você está entrando num campo, né? Num campo kármico aí, né? mas mesmo sendo pro lado, assim, com pensamento para o bem, né? Então, mas é o seu pensamento egóico, né? O universo é gigante, né? Em última instância, tudo que é do ego é egóico, né? E tudo que é egóico está dentro desse nível, né? Você Uhum. só pode auxiliar de verdade se você tiver expandiu a consciência e está numa consciência, numa dimensão elevada. Aí sim você pode, né, dentro dessas dimensões elevadas, né, aí você observar, ver a totalidade das coisas e ver se é permitido agir ou não agir dentro daquela situação. E se é permitido agir, como agir, né? As coisas são. Aí sim você está isento, você tá fazendo algo, mas dentro de um, das leis gerais de tudo que está acontecendo. Porque nós somos limitados aqui, né? Você está olhando, às vezes, eu quero ajudar aquela pessoa por causa disso, mas ela está, às vezes, você não sabe por que que tudo aquilo está acontecendo, Pode né? estar cumprindo um karma.
Cumprindo o Não, karma, todos nós estamos, né? Mas pode ser um não, aprendizado aquela para ela. situação que Ela você tem tem no que, carro, enquanto ela a não pessoa tem aprender, que ela tem que passar. passar por isso, né? Então, não, estou dizendo que pode ser, pode não Aham, ser. entendi. Às vezes também é a hora de dela receber um auxílio para encerrar também, né? Por isso que a minha forma de ver hoje, né? É o pensamento, né? Você fazer uma oração, invocar as forças divinas, né? Depende do nível que você está, né? Uhum, Você está no nível basicão, invocar as forças divinas, interferir, falar, me ajudar, né? E desejar, né? E mandar, mas não ficar mentalizando, né? Coisas boas para ela, aquela pessoa, né? Toda vez que lembrar coisas boas, saúde, sim. Aí sim. uhum. Mas o que eu estava falando antes, tá falando, porque muitas vezes, né, tem muitas técnicas, né, que você para, imagina e fica lá imaginando para a pessoa, mandando um monte de energia para a pessoa. Quer dizer, você está direcionando a sua vontade para uma determinada pessoa, para algo que ela, né, às vezes ela nem pediu, né? Não estou falando do reiki, quando a pessoa pede um reiki para você, aí tudo bem, tem uma ação, ela quer, é uma técnica, e a energia do reiki é direcionada e regida já por determinadas forças e outras técnicas, né? Bem, é minha forma de ver para depois que você vai caminhando, caminhando, você vê que as coisas, a nível do ego, tudo é ego, né? A nível de ego, tudo é ego. Tá, Daqui uns anos eu vou entender tudo isso. Daqui uns anos, É, talvez. mas, não, a gente chega lá, não esquenta não. com certeza, estamos aqui para isso, né? Todos nós, né? Com certeza, todos nós, se nós não tivéssemos condições de aprender, a gente não estaria aqui numa quinta-feira, né? Calorzinho. E aqui agora estou sentindo calor. E vamos ler mais um capítulo e encerrar por hoje, né? No final, tudo se reduz a isto. Muitos da doença e dos males é rastreável ao funcionamento falho do eu humano. Aprenda a usar esse eu corretamente, está entre aspas, né? Em seus aspectos materiais, emocionais, intelectuais e espirituais, e você aprenderá a se prevenir ou curar em parte quase todo o mesmo, toda a sua má saúde. De novo, é uma repetição de uma forma diferente, né? Do mesmo ensinamento, né? Todos nós está dentro de alguma forma ou de outra, está dentro da nossa própria estrutura, né? Seja de outros tempos, seja dessa vida, ou seja do momento atual, que ainda às vezes a gente tem alguns pensamentos que ainda não foram corrigidos, e vai estar refletindo no corpito aí, né? Ou alguma ação kármica que já vem de outros tempos, que precisa. E mais uma hora também encerra, né? Você vai. É, é não brigar, né? O grande também, o grande aprendizado é aquilo que vem, aquilo que você está passando, né? Olhar, observar, ver tudo que pode ser melhorado, óbvio, medicina tradicional, medicina chinesa, ayurvédica, as técnicas, né? Todas as técnicas alternativas que existem, não. Usar todos os potenciais que existem, curadores, guias, não importa, né? É aquilo que você vai buscar, você tem que, né? Depende da patologia, depende do que você está passando, né? Tudo é válido. Né? Pode ficar também, tudo bem, vou ficar ali, vou fazer nada. Não, você tem que se movimentar também, né? Mas não ficar naquele desespero, né? Observar, vendo, vai, pedindo, né? É, às vezes é uma coisinha que era, sim, já passa rápido, você já acha uma solução, aquilo já encerra e se fecha, né? Outras vezes são coisas que vai ter que demorar um tempo para que seja exterminado, né? Exterminado a doença. Né? É Mas isso. é, sendo redundante ainda, porque Sim, a questão é muito latente, que é uma questão minha mesmo, tá? Coisa pessoal, relação à bebida e ao jogo, que eu
conscientemente hoje, depois dessa busca, a medicina e tudo, eu percebo que foi muito prejudicial para o meu ser, para o meu eu. Eu perdi muito tempo, perdi muitos momentos com família, com filhos. Hoje eu não me sinto mais culpado porque eu consegui, né, em alguns momentos no chá, ter esse despertar, essa libertação, esse perdão próprio e tal. Mas eu falo para uma próxima encarnação. Se isso poderia ainda assim trazer algum resquício, porque eu perdi muito tempo nessa vida, digamos assim. Não sei quanto eu perdi na anterior, mas eu ainda, de alguma forma, por pensamentos, atitudes e tal, esse karma, essa questão que me atrapalhou nessa, ele me acompanhou para cá de novo. Como ter algo para bloquear ou se libertar para que não eu tenho consciência total de que eu não quero mais isso para mim de forma nenhuma, em nenhuma existência, mas para poder conseguir se libertar realmente disso para uma próxima encarnação. Tá liberto, meu irmão. Tá liberto, meu irmão. Você já se libertou. Se libertou, libertou, entendeu? Acabou, zerou. Fechou a conta do botequim, rasgou a página. É outra caderneta. Nessa parte aí é outra caderneta, né? Já veio de um processo, fechou a conta aqui, entendeu? É isso. Zerou. Agora, né, tem que olhar, não sei há quanto tempo que você passou por todos esses processos, né? Olhar para não ter recaída. Não, não, foram 20 e poucos anos, mas já tô há 9 já, que para mim Ah, não. não, então 9 já é um número Não significativo. sinto, nem passo pelas pessoas que estão bebendo, para mim é normal, não Passou de sinto 7 anos, já vontade. tem uma. As pessoas que estão jogando, porque eu jogava muito também, mas não sinto vontade nenhuma, zero. Mas eu fico naquela situação assim, que nem as pessoas falam, mas um champanhe no final do ano. Eu falo, não, porque esse bicho está enjaulado. Eu não sei se eu deixar ele sair um pouquinho, o que vai acontecer nessa Não, saidinha. então você não está curando. Não, mas espera um pouquinho. Então, a cura, Então, é esse entendimento que eu quero ter a realmente. cura, a cura está curado, entendeu? Você curou do vício, entendeu? Sim, Agora, você pode tomar um champanhe ou não, vai ser seu critério, mas não ter mais medo, entendeu? é esse ponto ainda que Então, se ainda você fica tem meio. medo, é porque você não está assim, ou você não se sente realmente curado. Eu não me sinto seguro. Isso, não se sente seguro. Eu não me sinto seguro. Eu falo, não, porque eu ainda não estou convicto do que vai acontecer. Sim, Então, eu, é que eu você acho tem que o não. trauma de todos os De processos que você todos os passou males que me e, causou. e Eu de falei, todo eu o não quero mais sacrifício para isso. parar. É exatamente isso. Então você não se sente seguro, é outra coisa. Mas isso é normal de qualquer vício, né? Você não se sentir seguro, porque você sabe o custo que tem para Muito cortar um difícil. vício, né? Mas então não Muito. se preocupe, pode ser daqui 10, 20 anos, daqui um ano, dois, quando você se sentir seguro, você vai saber, entendeu? Mas está Não, tá curado, já certo. passou. Porque é diferente de você reprimir um vício e de você curar um vício, né? Curar, realmente, você está enjaulado e o bicho está ali, uma hora ele sai, né? Está curado, não, você tá livre, né? Todo aquele Hoje a processo kármico de possibilidade é história. zero. Então, Isso eu tenho certeza, que a possibilidade de eu consumir álcool ou jogar qualquer coisa de aposta é zero. então, Isso eu beleza. tenho Então, mas total. uma hora que você tiver com a consciência expandida, ou tiver em algum, né? Olhe para si mesmo e veja, eu realmente estou curado? Faça essa pergunta. Estou curado, né? Curado, não enjaulado, entendeu? Estou curado, aí você se olha. Ah, realmente está curado. Pronto, é a opção. Se tem um golinho de champanhe, por que que eu tenho que tomar um golinho de champanhe no fim do ano? Não tem, eu posso tomar suco. Em todo lugar que eu vou, eu tomo suco de uva. E, Sprite. e ponto, né? E, Tá nem, não certo. tenho vontade de tomar nada. Estou à vontade ali, estou de boa também. É isso aí. Entendi.
Alegrias, meus irmãos, alegria. Até a próxima quinta. Até sábado para quem, até sábado para quem vem no sábado. Tocar o sininho. 30 segundos aí para quem se sentir confortável. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras, sábios, sábias da sabedoria de todas as eras, de todas as da grande tradição da verdade, né, de todos os lugares desse planeta, que nos abençoe, que nos traga insights, nos traga vislumbre e nos mantenha firme na busca da verdade maior. Arro, Axé, Namastê, Shanti.